Buenas, pessoal, tudo bem com vocês? Desculpa a demora aí em postar um novo vídeo, mas esse comecinho de dezembro não deu tempo de eu fazer vídeos, nem consegui mesmo fazer a live de terça, mas vamos retomando aqui a normalidade aos poucos do canal, né? É um mês que vai ser curto, né? Diga-se de passagem, né? Porque o mês de dezembro é o mês das festas de fim de ano. Mas vamos tocar até onde a gente consegue ir, certo, gente? Bom, dito isso, então vamos aí aos filmes de novembro, né? Primeiro vídeo aqui do canal é sempre sobre os filmes que eu assisti no mês anterior. Então vamos começar por este aqui, A Noite dos Mortos-Vivos, né? Uma animação, né, de 2021. É uma animação interessante, né? Apesar da animação ela ser bem simples, né? Não ser uma animação super produzida nem nada. Mas é bem interessante assistir no dia seguinte, né? Ao Halloween, né? No dia 1º de novembro eu assisti esse filme. E assim, né? Na noite anterior eu tinha assistido A Noite dos Mortos-Vivos, né? O filme original de 68. E assistir esse filme é simplesmente um copia e cola do filme original, né? Assim, por não ter nada novo, né? Por ser só realmente um remake em animação do filme de 68, dei uma nota 5, mas vale a pena assistir, tá? Vale, para passar o tempo, vale a pena. Então essa animação ela está na Darkflix, para quem tiver interesse. Logo em seguida, eu reassisti A Volta dos Mortos-Vivos 3, né? O filme do Brian Usna, diretor aí de A Noiva do Reanimator. Mas é um filme bastante interessante, gente. Já fazia muito tempo que eu não vi esse filme, né? Pelo que eu me lembro, eu assisti ele em VHS, então põe tempo nisso, né? Um bom tempo que eu assisti, então... Mas é um bom filme, né? Dei nota 7 aqui no Letterboxd. Ele tem uma pegada diferente dos dois anteriores, né? O primeiro é excelente, o segundo ele é um bom filme, né? Agora o terceiro, ele tem uma pegada meio de romance, né? Mas não chega a ser algo assim muito meloso, né? É um filme de horror, de zumbi, tem umas cenas lá que você fica meio assim, meio que, né? Você torce o olho. Mas ele tem uma pegada, né? Que é a história de um cara que ele é filho de um... Ele é militar, mas é daqueles militares que são cientistas, né? E o pai desse adolescente, ele trabalha como pesquisador dentro do exército, utilizando uma substância que serve para transformar cadáveres em seres vivos, assim, ou melhor dizendo, zumbis. E isso seria para uso de uma arma, né? Armas de guerra, tudo, né? E aí acontece, né, que a namorada do rapaz vem a falecer num acidente que eles tiveram e ele tem a ótima ideia de ressuscitá-la com a substância química, né? Aí não vou falar mais muita coisa, vou deixar em aberto aí, vocês vejam o filme. E vale a pena, é um bom filme dentro dessa série da Volta dos Mortos-Vivos, é um filme interessante. Esse filme, para quem estiver interessado, ele está na Darkflix. Em seguida assisti Amores de uma Loira, de Milos Forman, né? Um filme que é da fase tchecoslovaca do Milos Forman, né? Um filme de 1965. Um bom filme, né? Ele é um filme que é meio comédia, meio drama, e conta a história de uma operária de uma fábrica que, durante uma festa dada a alguns militares, uns caras meio velhos, que eles vão lá justamente para paquerar as meninas da festa, tudo, essa garota acaba se apaixonando por um músico, né, contratado para animar o baile e tudo, só que ele não se mostra tão afim dela, né? Então ela vai até onde ele mora, né, na cidade onde ele mora. É um filme interessante, gente. É um filme interessante. Filme do cinema da Tchecoslováquia, né? Um cinema que não existe mais, né? Até porque a Tchecoslováquia foi extinta, né? Mas extinta como país, eu digo, né? Virou a Tchequia, né? Que algumas pessoas chamam de República Tcheca, e virou a Eslováquia, né? Viraram dois países, né? Mas é bem interessante esse filme.
E para quem tiver a fim de assistir ele está... Eu assisti ele pela Filmica, mas ele está disponível também no Look, na Netmovies e na Oldflix. Logo depois eu assisti Good Boy, né, O Bom Menino, filme que foi lançado no cinema no mês passado, né? Aliás, foi lançado no Halloween, né? Mas como a semana do Halloween já era a última semana de outubro, então ele ainda ficou por umas 2 semanas em cartaz, né? Eu, acometido de uma grave rinite, fui assistir esse filme. É aquele tal negócio, né? Eu tava mal, eu não sei se ele me piorou ou melhorou, mas eu fui assistir o filme, né? Talvez o único filme que eu assisti no cinema durante esse mês de novembro, que foi um mês que eu fiquei bem mal. Mas um filme interessante, gente. Teve gente que odiou o filme e teve gente que amou. Né? Eu tô naqueles que eu gostei. Né? Eu gostei do filme, eu gostei da proposta. Né? O diretor teve uma ideia experimental de você fazer um filme de horror, né? Um filme no caso assim, de fantasmas, só que pela perspectiva do cachorro. Saca? O cachorro acaba sendo o protagonista da história, né? E não é aquele filme de perspectiva que cansa, que é tipo primeira pessoa, saca? Ou primeiro cachorro, né? Tem a perspectiva do protagonista, né, em primeira pessoa, mas o filme ele todo roda, assim, ele gira, né? Claro que existe assim um destaque especial pro cão, né? Até porque o dono do cão, quase você não vê o rosto, né? Tanto do dono quanto da irmã dele, de outros personagens que surgem, né? Dá aquela impressão dos filmes do Charlie Brown, né? Que as crianças, né? No caso, a turma do Charlie Brown era vista, né? Só que os adultos, eles eram vistos assim numa perspectiva assim da cintura para baixo, né? E faltou só a voz do trompete, né? Aí seria o filme do Snoopy, né? Mas é um filme legal, gente. Um filme que vale a pena assistir, né? Não sei se tá em algum streaming, deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Por enquanto ele não entrou nem para aluguel ainda, mas logo deve estar entrando em algum streaming, sei lá, Netflix, Prime, em algum lugar ele deve estar entrando. Mas fica aqui essa recomendação aí, vocês salvem aí nas suas recomendações esse filme. O Bom Menino, um bom filme, eu gostei, achei legal, bacana. Em seguida eu assisti a esse filme, né, The Window, ou em português, Ninguém Acredita em Mim, ou Ninguém Crê em Mim, né, alguma coisa assim. Mas é um filme bastante interessante, um filme de suspense, mas por incrível que pareça, um filme de suspense do Walt Disney, né, que é dos estúdios Disney, esse filme. Mas um filme assim que tem uma pegada hitchcockiana nele, né, que é a história de um menino que ele é conhecido por contar muita mentira, né? Então ele inventa muita história, ele fala que os pais compraram uma fazenda no interior, ele vai se mudar com os pais para lá. Ele conta várias mentiras, né? Até para os próprios pais ele conta mentiras, né? Então chega uma hora que ele testemunha um assassinato, né, praticado por vizinhos, e aí ele conta aos pais o que aconteceu, eles não acreditam nele. E aí ninguém acredita no moleque. Então ele disse, não, imagina, mas são ótimas pessoas, tal, os fulanos são pessoas maravilhosas, são boas pessoas, mas ninguém acredita no moleque, né? E aí vão acontecendo coisas, né? Então eu vou deixar em aberto aí para vocês assistirem o filme. É um bom filme também, né? Dei aqui nota 8 aqui no Letterboxd. Vale a pena assistir. Esse filme está disponível na Filmica, para quem tiver a fim de assistir. Então tá lá na Filmica. Outro filme que eu assisti foi Creep, de Kiyoshi Kurosawa, né? Filme de 2016. Filme bastante interessante, né, que conta a história de um detetive, né, no caso um policial, que acontece aí uma coisa horrível dentro da delegacia e aí ele decide se aposentar, né, ele decide sair da corporação da polícia e vira um professor universitário de criminologia. Só que aí eles se mudam para uma outra cidade, né, tanto ele quanto a esposa. E aí eles vêm a conhecer uns vizinhos que são um tanto estranhos na vizinhança, né? E aí coisas estranhas vão acontecer, né? Então vou deixar em aberto aí para vocês verem o filme. Filme muito, muito bom,
né? Ótimo filme, dei aqui nota 8 no Letterboxd para ele. E ele tá disponível na Filmica, para quem tiver a fim de assistir, tá lá na Filmica. Outro filme que eu assisti foi Drácula no Mundo da Minissaia. Apesar do nome estranho, né, que pode remeter à ideia de uma comédia, culpa, né, por conta da distribuidora brasileira que botou esse título meio ridículo no filme, é mais um daqueles filmes do Drácula, do Christopher Lee, em que ele volta, né, através de uma espécie de bruxaria, o Drácula volta, né, e volta no ano de 1972, né, que já não era tão um ano de minissaia assim, né, já era um pouco... Minissaia seria meados dos anos 60, né, mas enfim, quem deu esse título aí deve ter tido suas razões. É um filme, né, médio, né, mais ou menos, né, um filme daqueles da Hammer, típicos, né, de Drácula, de vampiro. Mas assim, eu penso que de todos que eu me lembro que eu assisti dessa série aí com o Christopher Lee, eu acho que foi o mais fraco. Mas assim, um filme bacaninha, tal, né, um pessoal meio hippie, curte umas marolinhas aí. Mas enfim, gente, vale a pena, pra passar um tempo vale a pena, assim, né, uma nota 5 que é assim, uma nota para um filme mediano. Esse filme, para quem tiver a fim de assistir, ele está na Darkflix. Outro filme que eu assisti foi A Melhor Mãe do Mundo, né? Filme da Ana Mulayer. Filme bem legal, né? Um filme que me surpreendeu bastante, né? Porque eu até pensei que seria mais um drama social. É um drama social de fato, mas ele me pegou porque ele se mostrou assim um road movie dentro da cidade de São Paulo, né? Então, é um road movie num carrinho de sucata que passa por quase todos os bairros assim de São Paulo. Ele é bem interessante esse filme. Conta a história de uma mãe que é agredida pelo seu parceiro e decide fugir com os 2 filhos de casa para ir até a casa de uma prima, no qual ela vai ficar lá, né? Ela vai, no caso, se abrigar lá do agressor, né? Filme interessante, gente. Filme interessante da Ana Mulayer. Como eu falei, tem essa vibe aí de road movie, né? Mesmo sendo dentro de uma cidade, não pegando estrada nem nada, mas para quem conhece São Paulo, ela vai passando por vários pontos da cidade, né? Brás, Bexiga, Moca e etc, né? Ela sai mais ou menos da zona central e ela vai até os confins da zona leste. É um filme bastante interessante nesse sentido, né? Pra quem tiver a fim de assistir esse filme, eu assisti pela Netflix e realmente ele só está na Netflix. Pra quem tiver a fim de assistir, ele está disponível na Netflix. Outro filme que eu assisti se chama O Fim da Viagem, o Começo de Tudo, né? Ou To the Ends of the Earth. Outro filme do Kiyoshi Kurosawa, dessa vez não é um filme de horror, é um filme que conta a história de uma repórter que vai até o Uzbequistão para gravar uma matéria sobre o país, né? Tipo aquelas matérias de Globo Repórter, né? Aquelas matérias turísticas, né? De curiosidades sobre os países. E assim, ela meio que sofre alguns choques culturais dentro do país, né? E mostra tudo mais pela perspectiva dela do que pela equipe, né? É um filme muito interessante, gente. Tem umas paradas meio de realismo mágico no filme. É um filme que vale a pena dar uma assistida. Ótimo filme, aliás. Excelente filme. Dei nota 9 aqui no Letterboxd pra ele. E pra quem tiver a fim de assistir esse filme, ele está na Filmica e também ele está no Look. Outro filme que eu vi, filme brasileiro, chamado Morto Não Fala. Filme de terror, né, brasileiro. Que conta a história de um funcionário do necrotério, que ele é uma espécie de Dr. Dolittle, só que Dr. Dolittle dos mortos, né? Que o Dr. Dolittle ele fala com os bichos, né? No caso, ele aqui é um Dr. Dolittle dos mortos, porque ele conversa com os cadáveres, né? E não, mas tipo assim, os cadáveres falam com ele, numa boa, assim, né? E assim, ele conversa com os cadáveres até o momento que ele descobre que a esposa dele o está traindo com o dono de uma padaria. E aí a coisa
complica para esse lado, né? Não vou dar muito spoiler, mas é um filme bastante interessante, gente. Dei nota 7 aqui no Letterboxd. E para quem tiver a fim de assistir, ele está para aluguel, né, no Google, na Amazon. E também está no YouTube, né? Alguém subiu ele no YouTube e tá lá para assistir no YouTube. Então, procurando bem, vocês acham no YouTube. Outro filme que eu assisti foi Retribution. Não sei se esse filme tem título em português, né? Mas é um filme interessante dos anos 80, um filme de horror, que conta a história de um artista, que ele, né, no caso um artista plástico, que ele tentou cometer suicídio, sobreviveu, foi internado num sanatório, e aí ele recebe alta. Só que aí, o que acontece? Quando ele tentou se matar, um gangster foi morto. E aí o gangster meio que possui o corpo dele para tentar se vingar, né, das pessoas que lhe prejudicaram, as pessoas que o traíram, né? Então esse gangster acaba se apossando do corpo do nosso amigo aqui, né? No caso, esse cidadão aqui de óculos. Mas é um filme interessante, gente. É um filme interessante. Gostei, dei nota 7 para ele. É um filme bem trash, assim, né? Naquela tradição dos filmes dos anos 80. E vale a pena assistir. Eu ainda não tinha assistido a esse filme, né? Primeira vez que eu o vejo. Retribution. E esse filme está disponível no YouTube, né? Deixa eu até ver se está em algum outro lugar aqui. Não, só no YouTube mesmo, gente. Quem tiver a fim de assistir, procure Retribution 1987 e aí vocês caem no filme. Outro filme que eu assisti é Estranho Caminho, né? Filme de 2023, do Guto Parente, filme brasileiro, que conta a história de um cineasta que volta para sua cidade natal, né? No caso Fortaleza, e ele tenta reatar um laço com o pai, né? Esse cineasta que, na verdade, ele mora em Portugal, né? Ele deixou o Brasil, mas ele volta pro Brasil, né? No caso, para Fortaleza, para tentar reatar laços com o pai, que há muito tempo ele não via. E o pai dele é bastante arredio, né? O pai dele é um escritor, né? Então ele é meio avesso a gente, né? Ele tem, assim, um perfil meio misântropo. Mas aí algumas coisas estranhas começam a acontecer, até porque, né, esse filme não que ele foi rodado na época da pandemia, né, mas ele é passado, né, durante a pandemia da Covid, né, então tem toda essa coisa, né, de se desinfetar, de usar máscara, né, de desinfetar as coisas, né, então é um filme bastante interessante, gente. É um suspense, mas que também beira um pouquinho o terror, né? Também com toques de drama, mas vale a pena assistir, gente. Para quem tiver a fim de assistir esse filme, ele está na Filmica e na Apple TV também. E na MUBI, também está na MUBI. Um filme que eu reassisti foi O Grande Golpe de Shaft, ou Shaft's Big Score, né? Continuação aqui de Shaft, né, de 1971. Eu achei assim, gente, eu já tinha visto esse filme antes, né? Mas, assim, nessa minha revisitação ao filme, eu achei um filme assim, meio fraco, né? O roteiro fraco, apesar de ter sido dirigido pelo Gordon Parks, eu achei assim um roteiro bem fraco do filme, né? Eu acho que, nossa, em comparação ao primeiro Shaft, não tem nem comparação, nossa. Assim, é um filme que ele tem uns furos, né, de roteiro bem latentes, mas ele tem uma trilha sonora muito boa, né? E quem compôs a trilha sonora foi o Gordon Parks também, né? No caso. Então, é um filme que a trilha vale mais do que o filme em si, né? Mas um bom filme, assim, tá nessa coisa do médio, né? Tanto que eu dei aqui nota 5 pra ele, né? Então, pra quem tiver a fim de assistir esse filme, ele não está disponível em nenhum streaming, né? Mas procurando por aí vocês encontram. Outro filme que eu assisti foi Dr. Black, Mr. Hyde, né? Um filme aí seria assim uma reimaginação, né, do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, só que dentro do movimento Blaxploitation. É um filme interessante também, né? Dei nota 6 para ele. Bom filme, né? É aquela mesma história, né?
um médico que ele vai em busca de criar um medicamento que cure o câncer e tal, mas ele mesmo acaba tomando a medicação e acaba acontecendo a coisa de ele virar um monstro, né? Então, assim, tem umas tosquices no filme e tudo, né? Óbvio, né? Porque é um filme de baixíssimo orçamento, né? Não é uma superprodução nem nada. Lembra um pouco, né, daquela série antiga do Hulk que tinha nos anos 70, né, que era o Lou Ferrigno, né? É o Lou Ferrigno. Seria o Schwarzenegger, né, mas o Schwarzenegger acabou não aceitando, que eu acho que ele estava envolvido com o Conan, ou não sei, né? Me parece que o papo era esse, né? Mas enfim, isso aí é assunto para outro vídeo. Mas esse filme lembra um pouco, né? O Mr. Hyde lembra um pouco o Hulk, né? Se bem que o Hulk, ele é claramente baseado no Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Tem essa, né? Mas me lembra um pouco, né? Um pouco da tosqueira, né? Que é o monstro, né? No caso, né? Mas assim, gente, esse filme é um filme também difícil de achar, ele não tá em streaming nem nada, mas alguém subiu ele no YouTube. Mas aí é daquele jeito com legendas automáticas, tudo, né? Dá pra assistir, né? Mas daquele jeito, né? Tanto que é uma cópia em VHS, né, que foi subida no YouTube, mas dá pra ver com as legendas. É até uma cópia boa, assim, né? Não tem muita falha durante a exibição, não. Tá bom, gente? Então é isso. Outro filme que eu assisti dentro do movimento Blaxploitation foi esse aqui, Uptight. Filmaço, de 1968. É um filme que ele conta a história de um cara problemático pra caramba, né? Adicto em álcool, né? Alcoólatra, melhor dizendo, né? Mas ele tem um amigo que faz parte do movimento dos Panteras Negras e esse amigo ele é acusado de um homicídio e ele não cometeu esse homicídio, né? Só que assim, né, o nosso amigo aqui, né, que está na foto, ele tenta se aproximar desse amigo Pantera Negra que está fugido, né? Ele está sendo protegido por uma galera, né? Meio que barram ele, falam que não, ele não quer nada com você não, ele nem te considera, ele te acha um bêbado, um bosta, enfim, né? E aí ele pega um pouco de raiva, ele vai à polícia e entrega o amigo, né? E recebe, acho que $10 mil de recompensa, alguma coisa assim, né? E aí, né, acontece da polícia atrás do amigo, eu não vou dar spoiler. Mas é um filme muito interessante, gente. É um filme, olha, é um filme ótimo, ótimo, ótimo para excelente. Olha aqui a nota que eu dei até 9 para esse filme. Fantástico filme. A trilha sonora ela é feita pelo Booker T. MGs, né, que é uma baita banda, né, do Booker T. Jones, né, que era um pianista. Assisti inclusive um show dele numa virada cultural que teve. Né? Para quem não está familiarizado, é o compositor de Green Onions, né? O Booker T and the MGs, eles lançaram Green Onions, acho que em 1966, 65, né? Procure aí Green Onions, né? Cebolas Verdes, né? O nome da música, e vocês já vão saber do que eu estou falando. Mas assim, é fantástico, fantástica trilha sonora e fantástico filme, né? Vale muito a pena assistir. Este filme não está em streaming, deixa eu até dar uma conferida. No Brasil ele não está em streaming, mas ele está no YouTube também. Para quem tiver a fim de assistir, é só procurar Uptight 1968 no YouTube que vocês encontram. Outro filme que eu revi foi Sweetback's Badass Song, né? Fantástico filme aqui do Melvin Van Peebles, 1971. É considerado o filme manifesto do Blaxploitation, né? Apesar de terem outros filmes que se encaixam dentro desse movimento serem feitos aí antes desse filme, né? Principalmente nos anos 60. Esse filme aqui é fantástico, gente. Fantástico, um filme experimental, né? É um filme de um homem só, inclusive, né? Digamos assim. Porque é um filme que foi escrito, produzido, dirigido. A trilha sonora foi composta e foi atuado totalmente pelo Melvin Van Peebles, né? O protagonista, no caso, é ele, né? Vamos dizer assim, né? Ele não faz uma ponta, ele é o Sweetback, né? Mas, assim, é fantástico, gente. Fantástico filme, ele tem uma pegada, como eu falei, uma pegada experimental, ele é bastante psicodélico, né?
Ele tem assim uma montagem bem louca, né? Uma montagem que ela não é nem um pouco linear, né? Mas é um filme maravilhoso, maravilhoso, nota 9 para ele. E conta a história, né, de um gigolô, né, que trabalha dentro de um bordel. Aí chegam dois policiais que eles precisam de um suspeito para levar lá naquela coisa de reconhecimento, sabe? Nos Estados Unidos é muito comum, né, colocar 5 suspeitos e aí vai lá a pessoa, lá, uma testemunha e tenta reconhecer lá quem cometeu o crime, né? Aí eles levam o Sweetback, né, como esse suspeito que a polícia queria ter. Só que é o seguinte, no caminho para a delegacia, eles decidem abordar um militante do movimento dos Panteras Negras e eles decidem matá-lo. Só que o que acontece? O Sweetback mata os dois policiais e aí dá-se início a uma caçada humana contra ele. Né? Ele salva o militante dos Panteras Negras, só que aí ele se torna aí a grande caça da polícia. É um filme maravilhoso, que desafiou todos os padrões assim, cinematográficos. Um filme que também ele é encarado como um filme manifesto, né? E para quem tiver a fim de assistir, gente, tem que correr atrás, em algum lugar. Né? No YouTube ninguém subiu esse filme ainda. Eu acho que nem daria para subir, né? Porque ele tem algumas cenas um pouco sensíveis. Mas dá para achá-lo em algum lugar assim no recôndito da internet. Então façam suas pesquisas aí, procurem esse filme que ele é maravilhoso. Ah, e mais uma coisa, né? Tava quase me esquecendo. A trilha sonora ela é composta e tocada pelo Melvin Van Peebles, né? No caso ele toca saxofone. Só que ele tem como banda de apoio ninguém menos do que o Earth, Wind and Fire, né? Então outra coisa que dá um outro tom para esse filme, né? Um filme maravilhoso. Pô, imagina, tu tem aí como banda de apoio o Earth, Wind and Fire. Caramba, simplesmente genial. Outro filme que eu assisti foi Superfly TNT, né? A continuação de Superfly de 1972. Né? Um filme interessante também. Gostei bastante do filme, né? Dei nota 6. Bom filme. Que no caso conta o que aconteceu com o Priest, né? Que é o traficante do primeiro filme. E o que aconteceu com ele, né? O Priest foi morar em Roma, né? Com a mulher dele. E aí o que acontece? Ele é procurado por um líder de uma guerrilha decolonial de um país africano fictício. Esse líder procura ele para pedir ajuda de ele traficar armas para a guerrilha, né? Para ele levar armas para a guerrilha, né? E ele acaba indo para lá e não vou dar spoiler do que acontece, né? Então, um filme também bastante interessante, né? Um filme que ele é bem difícil de achar também, né? Ele tá no YouTube, né? Mas ele tá numa cópia VHS. Se não for VHS, deve ser de repente daqueles vídeo lasers, sabe? Aquela mídia lá que não chegou a pegar, porque assim, tá meio precária a cópia, assim, digamos assim, imagem, mas tá assistível e tem legenda automática, então procurando aí Superfly TNT no YouTube vocês encontram esse filme. Outro filme que eu assisti também nesse mês de novembro, o último filme aqui da série dos Blaxploitations que eu assisti foi Slaughter's Big Rip-Off, né? Esse filme eu ainda não tinha assistido, apesar de ter a trilha sonora em vinil, eu ainda não tinha visto, né? Continuação de um filme chamado Slaughter, né? Então, o filme conta a história desse Slaughter, né? Vivido pelo Jim Brown, né? Que é um veterano da Guerra do Vietnã, em que ele estava numa festa e aí uma organização criminosa acaba tentando matá-lo e matam várias pessoas que eram do convívio dele, que eram pessoas da família dele mesmo, e aí ele decide se vingar. Então ele vai procurar as pessoas que cometeram o crime contra a família dele, né, que são ligadas, né, no caso, essa organização criminosa é ligada ao filme anterior, e aí ele vai atrás, né, das pessoas que fizeram isso. É um filme interessante também. Confesso que a trilha sonora ela é melhor que o filme, né? Um bom filme, assim, um bom filme, mas também não empolga muito. Eu sou mais o filme anterior, né? Só que é o seguinte,
O que acontece, né? Uma coisa curiosa desse filme. Como eu falei, eu tenho a trilha sonora em vinil, trilha sonora composta pelo James Brown, só que o que se passou no filme que eu assisti foi outra trilha sonora, uma trilha sonora meio genérica, e botaram também o tema de Coffee, né? Coffee também que é um outro grande filme Blaxploitation, né? Mas, assim, não tem nada da trilha sonora do James Brown nesse filme. Não sei o que aconteceu, se foi problema de contrato, se de repente, eu não sei se esse filme ele foi exibido no cinema com a trilha sonora original, e aí depois, quando foi lançado em VHS ou DVD, eles colocaram essa outra trilha, meio genérica. Não sei o que aconteceu, gente. Eu sei que prejudicou bastante, né, a experiência do filme, né, até porque, pô, é uma baita trilha sonora. Aí você vai ver uma trilha meio genérica, saca? E ainda por cima com músicas de outro filme. Então, sei lá, estragaram com a experiência do filme, pelo menos nessa questão do home video. Não sei se o filme foi lançado com a trilha sonora original no cinema, né? Mas talvez eu nunca saiba, né? Sei lá. Mas enfim, filme interessante. E ele está disponível aí no YouTube para quem quiser assistir, com legendas automáticas. Outro filme que eu assisti foi Frances Ha. É um filme interessante, do Noah Baumbach, né? Filme com a Greta Gerwig como protagonista do filme, né? Ela também escreveu o roteiro do filme. É um filme interessante, gente. Ele tem uma pegada meio Woody Allen, assim, né? Ele é todo filmado em Nova York, mas tem cenas também em outras cidades. Mas ele começa e termina em Nova York. É um filme interessante, né? Que conta a história de uma moça, né? Que ela vive em um apartamento com a melhor amiga, só que essa melhor amiga, ela tá querendo morar com o namorado. E aí a coitada acaba meio que escanteada na história, né? E aí ela vai tentando se virar, né? Tanto no trabalho quanto com a moradia. É um filme interessante, gente. É um filme interessante. Dei aqui nota 7 pra ele. E esse filme está disponível para quem tiver a fim de assistir na MUBI. Outro filme que eu assisti foi After the Hunt. Acho que é Após a Caçada, não sei. Me parece que foi essa a tradução, né? Filme aqui desse ano, de 2025, do Luca Guadagnino. É um filme interessante também. Assim, não achei lá essas coisas, né? Dei nota 5 para ele. É um filme de médio para bom, que conta a história de uma professora de Yale que se vê envolvida numa questão de abuso, né? Sei alguma coisa assim para o YouTube não atrapalhar, né? Mas vocês entendem o que eu estou falando. Praticado por um outro professor com uma aluna. E aí ela se vê no meio disso, né? Ela se vê envolvida, tem que tomar partido. O professor, ele tem uma ligação forte com ela. E rola aquilo lá tudo, gente. Mas assim, é um filme que ele tem assim uma vibe meio lenta, né? Mas, sei lá, eu, assim, dos filmes do Luca Guadagnino que eu vi até agora, talvez esse seja o mais fraco, né? Challengers, que eu assisti no ano passado, nossa, muito melhor do que esse filme. Nem em comparação, né? Mas enfim. Pra quem tiver a fim de assistir esse filme, ele tá disponível na Amazon Prime. Outro filme que eu assisti foi Frankenstein, né? O último filme do Frankenstein lançado em 2025, do Guillermo del Toro. Então, gente, olha, eu lamento dizer, mas eu fui uma daquelas pessoas que não curtiram esse filme. Eu achei um filme bem fraco, pra falar a verdade. Assim, eu acabei dando nota 4 pra ele, eu acho que mais pela questão da cenografia, dos figurinos, porque o filme ele é assim, como posso dizer? É um filme que fugiu bastante, né, mesmo da questão do Frankenstein, né, da questão da tragédia do monstro, né, e é um filme que em certas horas remete a um filme de herói da Marvel, saca? Não gostei da fotografia também. A fotografia desses filmes da Netflix geralmente são horríveis, né? De filmes assim mais de fantasia, de horror, né? Assim, principalmente assim que tem uma temática mais gótica, né? Uma fotografia muito ruim.
E assim, a interpretação, né, do elenco, né, principalmente do Oscar Isaac, tá legal, tá bem legal, mas eu não sei, saca? Eu acho que o Guilherme Del Toro perdeu bem a mão nesse filme, saca? Eu não sou assim um grande fã do Guilherme Del Toro, mas eu acho que ele tá meio que fazendo filmes muito parecidos, saca? Isso que quando o cineasta começa a fazer filmes que a estética remete a outros filmes, você já meio que perde assim sei lá, né? Ele meio que perde assim um pouco do frescor, né? Eu acho que é um filme que meio que, apesar de ser um filme novo, é um filme que tá meio datado já, sei lá. Então eu não gostei, não. Como eu falei, eu dei nota 4 mais pelos critérios de cenografia, de figurino. Também certas atuações, como a do Oscar Isaac, também a do... Eu não gostei muito do personagem do Christoph Waltz, eu achei meio fraco também. Eu achei um personagem meio unidimensional, meio raso. Né? Geralmente ele tem uns personagens assim, mais sarcásticos, mais ácidos. Esse personagem realmente foi um pouquinho fraco. A Mia Goth é a Mia Goth de sempre, né? Então, sei lá, é uma boa atriz, mas também não é tudo isso, né? Eu acho que é meio fraquinha. Tem aquele cara que fez o Elvis, né? O Jacob Elor, né? Se não me engano é o nome dele. Que ele faz o papel do monstro. Eu não gostei do monstro dele também. Eu achei um monstro meio lascivo, saca? Então, não sei. Eu acho que dessa vez não deu bom, não. Mas pra quem tiver afim de assistir esse filme, ele tá na Netflix, né? Então, boa viagem aí. Outro filme que eu assisti foi Confissões Íntimas de uma Cortesã Chinesa. Filme de 1972, produzido pela Shaw Brothers, né? Aquele estúdio tradicional de filmes wuxia, né? Filmes de Kung Fu, que concorria muito com a Golden Harvest, né? Nessa época. Mas assim, gente, é um filme, um ótimo filme, um filme de drama, um filme que também tem assim um quesinho de erótico, e também um filme wuxia, né, que rola aí umas lutas, né, umas porradinhas aí no filme. Bastante interessante justamente também pela questão mesmo das camadas do filme, né, que não é um filme de um gênero só, um filme que mistura vários gêneros. Mas, assim, ótimo filme, gente. Ótimo filme, que conta a história de uma garota que ela é traficada para um bordel e aí ela decide se vingar, né? Ela decide se vingar dos homens que abusaram dela no bordel, tudo. Um ótimo filme, gente. Ótimo filme. E esse filme, para quem está interessado em assistir, ele está... Não está mais. Eu assisti ele na MUBI, mas parece que ele já saiu da MUBI. Então, quem tiver a fim de assistir esse filme, tenta procurar em algum lugar. Ou tenta ver na MUBI, de repente pode ser que esteja lá ainda, mas aqui, pelo menos onde consta, não está mais. Outro filme que eu assisti foi Morando com o Perigo, né? Um péssimo título em português, diga-se de passagem, né? Morar com o Perigo. Nossa, qual é o perigo? Mas enfim, né? Um filme de 1990, um desses thrillers que foram lançados entre o final dos anos 80 com o começo dos anos 90, né, que era bastante comum esses thrillers, né, de gente estranha morando em algum lugar, tal, que conta a história de um casal que compra uma casa enorme, e aí eles sublocam essa casa, né, e aí, tipo, faz de uns quartos da casa apartamentos, assim, e uma dessas pessoas que alugam a casa é um sujeito, né, interpretado pelo Michael Keaton, né, que vai infernizar a vida deles, né? O cara é um criminoso, tudo, né? Então, mas eu achei um filme bem fraco, saca, gente? Dessa leva aí desses filmes dos anos 80, 90. Eu confesso que eu gosto desse tipo de thriller, mas esse aqui não me pegou muito, não. Dei nota 4 pra ele, mas eu achei ele um pouco arrastado, sei lá. Acho que para um thriller ele teria que ser um pouco mais dinâmico. E para quem estiver a fim de assistir esse filme, ele está disponível na Darkflix. Outro filme que eu assisti foi O Assassino de Shantung, né? Ou The Boxer from Shantung. É um filme de 1972, também outra produção
dos irmãos Shaw, né, da Shaw Brothers, que conta a história de um trabalhador que veio de Shantung, né, ele foi para Shanghai trabalhar, e aí ele acaba se envolvendo com a Tríade, né, que é o equivalente à máfia chinesa, digamos assim, né. Mas tem essa escalada, né, de poder dentro da organização, né? A Tríade é uma organização criminosa que tem assim, características próprias, né? Então é bem interessante esse lado. Então é um filme wuxia, mas também é um filme de máfia, né? Então vale a pena assistir esse filme, gente. Infelizmente ele não está mais na MUBI, né? Assim como Confissões Íntimas de uma cortesã chinesa, esse também saiu lá do MUBI. Então vocês terão que procurar esse filme, caso vocês tenham interesse de assistir mais um filme excelente aqui, ó, dei nota 9 para ele, ótimo filme. E por fim, e não menos importante, o último filme do mês que eu assisti foi Seconds, ou O Segundo Rosto, de John Frankenheimer. Gente, filme fantástico, excelente aqui, nota 10, né? Acho que foi o melhor filme que eu assisti no mês. Conta a história de um idoso, né, que ele é procurado supostamente por seu melhor amigo morto, né, que o liga falando, não, que eu preciso falar com você, que não sei o que lá. E aí acaba acontecendo de ele ir a um lugar para encontrar esse amigo, só que aí ele é submetido a um transplante de rosto, né, não é nem cirurgia plástica, né, eles mudam o rosto, né, da pessoa, né, ele se torna um homem mais jovem. Ele assume uma outra identidade, né, que é uma organização que está por trás disso, né, muito, talvez assim, o grande clássico, né, daqueles filmes de cinema de paranoia, né, que o John Frankenheimer foi um dos expoentes desse tipo de movimento, mas um filme fantástico, gente, fantástico. O Rock Hudson tá ótimo, assim, no filme, nossa, é um filme que dá para assistir aí trocentas vezes, não sei como eu não vi esse filme antes, né? Porque realmente é a primeira vez que eu vejo esse filme. E eu, assim, achei fantástico, fantástico. Me lembrou muito um filme chamado O Rosto de um Outro, né? Que é um filme japonês, que ele é baseado num romance do Koboabe, né? Que inclusive, eu tenho aqui esse livro aqui do Koboabe, que é fantástico, né? O Rosto de um Outro, né? Mas me lembrou muito O Rosto de um Outro. E ambos são filmes, assim, de uma mesma época, né? Então, assim, bom, tem aquela coisa, né, do Frankenstein, né, tem aquela coisa de se tornar outra pessoa, de ter viver uma outra vida, né, apesar de ser um thriller, ele tem coisas de terror psicológico, esse filme, maravilhoso, maravilhoso. Se você não assistiu, como eu não tinha assistido também, procure esse filme para ontem. E esse filme está disponível tanto na Filmica quanto na Darkflix. Então foram esses os filmes, gente. Todos os filmes que eu assisti no mês de novembro. Nossa, demorou aqui para terminar esse vídeo, porque foram vários. E é isso. Então o videozinho de hoje foi esse. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.